E eu quero falar hoje algo que o Senhor colocou no meu coração, que tem muitas pessoas que, às vezes, não sabem contra quem está lutando, né? Tem muitas pessoas que estão encarceradas e nem se dão conta disso, não é? Muitas vezes elas estão presas e acham que é normal. Ah, pastor, é assim mesmo, não é? Todo mundo passa por isso e a vida é assim. Só que muitas vezes, amados, o que nos aprisiona são espíritos, não é? São demônios. E nós precisamos de discernimento, porque tem coisa que é normal e tem coisas que não são normais. O inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Olha só, o que a palavra de Deus diz acerca das pessoas estarem presas por um espírito. E às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu estou na igreja, eu venho na igreja, e eu congrego, eu entrego meu dízimo, mas só isso não é o suficiente, não é? Só isso não é o bastante. O fato de você dormir na garagem faz de você um carro? Sim ou não? Não, pastor, dormir na garagem, agora eu sou um carro. Sim ou não? O fato, às vezes, de vir na igreja não quer dizer que a pessoa é um cristão. Não quer dizer que ela obedece, não quer dizer que ela leva a sério a lei de Deus. Olha só, o que a palavra de Deus diz? Olha, Lucas 13:10 diz assim, olha, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, ou seja, na igreja. Jesus estava ensinando na igreja. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E aí continua a história, os religiosos, né, os principais ali da igreja, disseram assim, Senhor, ela não pode vir no sábado, se você quer ser curado, vem de segunda a sexta, no sábado não, porque está errado, e não pode fazer isso no sábado. E aí Jesus continua então, no verso 16, dizendo assim, olha, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. A pergunta que Jesus faz, não convinha libertar em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, aquela mulher estava na igreja, talvez se ela morresse, ela seria salva, porque ela estava na igreja. Talvez a vida financeira dela estava bem, talvez o casamento dela estava legal, talvez a família dela estava de boa, mas tinha uma área específica da vida dela, onde o inimigo colocou as mãos e aprisionou. Nessa área, ela tinha um problema. A Bíblia diz que ela andava encurvada. E quando ela encontra Jesus, quando Jesus vê a situação dela, e Jesus então chama ela, e diz assim, olha, vem cá. E ele olha para ela e diz assim, mulher, você está livre da sua enfermidade. Você está livre da tua enfermidade. Então, veja bem que talvez outras áreas da vida dela estavam legal. Talvez o único problema dela era na saúde dela. Porque ela estava na igreja, a Bíblia diz que ela estava na sinagoga. E o que nós precisamos abrir os olhos, amados, é que existe um mundo espiritual. Muitas pessoas não se dão conta da realidade, amado, e da influência desse mundo espiritual nas nossas vidas. Do que o inimigo é capaz, do que ele está disposto a fazer. Então, nós precisamos ter o discernimento para entender e dizer, olha, isso aqui não é normal, isso aqui tem alguma coisa errada, isso daqui precisa de uma atenção especial, preciso fazer alguma coisa. Sabe por quê? Você só muda algo quando você se revolta contra aquilo. Você só muda algo quando você não aceita mais aquilo na sua vida.
Porque enquanto você tolera alguma coisa, você não vai mudar. Enquanto você tolera, você suporta, você empurra com a barriga, vai continuar do jeito que está. Só vai haver uma mudança quando houver realmente um posicionamento. Eu falava com alguém no atendimento, falei, olha, você só vai vencer isso aí o dia que você odiar isso. Você só vai parar de murmurar o dia que você odiar a murmuração. Porque eu falava com essa pessoa, olha, tem uma pessoa aqui que ela fala assim, olha, está tudo difícil, não vai dar certo, não vai funcionar, a coisa não anda, e para mim tudo é mais difícil, eu nasci para sofrer e etc. Aí tem um outro aqui que diz, não, vai dar certo, Deus é fiel, eu tenho promessa de Deus, eu vou conseguir, eu vou conquistar, vou romper, vai. Eu falei, qual dos dois você acha que tem mais possibilidade de ter sucesso? Ele falou, pastor, o da direita aqui, né, o que profetizou. Eu falei, pois é, e você? Né? Porque nós estávamos ali conversando, a esposa falou, reclama demais. E eu falei, e você sabendo disso, você vai continuar reclamando como você reclama? De tudo, da vida, de todas as coisas e etc. Sabe? Eu tenho ciência disso, eu tenho consciência, eu sei. Mas eu vou continuar insistindo naquilo que está travando a minha vida. Naquilo que está impedindo o meu fluir, impedindo eu de romper, de conquistar, de experimentar, de usufruir das promessas de Deus. Eu disse para ele, enquanto você não odiar a murmuração, enquanto você não tiver ódio mortal de reclamar, de murmurar, de maldizer a sua vida nunca vai mudar. Enquanto você tolerar isso, esquece, sua vida vai continuar do mesmo jeito. E conosco, amado, é a mesma coisa. Enquanto eu tolero algumas coisas na minha vida, eu não mudo. Aqui, essa mulher tinha 18 anos, ela estava na igreja, agora, ela estava presa dentro da igreja. É o que a Bíblia diz. Jesus confirma isso, dizendo que ela estava aprisionada dentro da igreja. E isso, amado, é muito sério. Porque nós estamos em um ambiente de transformação, de mudança, de libertação. E a campanha diz isso. Olha só. Nós temos outros casos como esse de pessoas, amados, que tinham problemas. Olha ali. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Ele estava endemoniado. Jesus o curou e ele a passou a falar e ver. Então veja bem que aqui, outro caso. A pessoa estava cega e estava muda. E a Bíblia diz que ele estava endemoniado. Aqui, amado, ninho, o demônio faz um ninho, ele faz uma casa. E às vezes a pessoa diz, não, tem um monte de gente cega, tem um monte. Não é toda enfermidade, amados, que é demônio. Mas a Bíblia confirma que esse caso aqui era um espírito maligno, era um demônio que trazia esse mal na vida dessa pessoa. Outro caso aqui em Mateus 9, 32 e 33, quando partiram, foi levado a Jesus, um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. Agora, Lucas 8, 36, e os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônio tinha sido curado. Aqui fala do endemoniado de Gadara. Aquele que se feria com pedra, que se machucava, nós vamos ver mais na frente. Mas olha só, são casos relatados, são confirmações, amado, de que o inimigo vem para trazer problema, para criar dificuldade, para criar prisões, para encarcerar, para prender realmente aqueles que dão legalidade. Agora olha só, será que os demônios foram extintos? Não é? O que 1 Pedro 5,7 diz? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe? Então, amado, quando você está vendo que está todo mundo passando pela mesma coisa, isso dá um alívio para a gente, não é? Quando você faz um jejum assim da igreja inteira, aí você fala, não é só eu que estou sofrendo.
Então né, dá um alívio para você quando você vê que está todo. E é o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Agora ali está dizendo, amado, resistam-lhe, firmes na fé. Entenda, amado, tem gente que fala assim, pastor, mas o diabo está furioso comigo, pastor, o diabo se levantou. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O diabo ficou furioso o dia que Deus expulsou ele do céu. O dia que ele precipitou ele na terra, ele desceu com a fúria total. A raiva dele não aumenta e diminui, a fúria dele não aumenta e diminui, não. O ódio dele, num dia ele está odiando, outro dia ele está... Não. Com o diabo, não. A fúria dele é mortal. O que ele puder fazer para te destruir, ele vai fazer. Ele só não consegue te destruir porque Deus tem uma promessa na sua vida, porque Deus te guarda, Deus te protege. Por isso que ele não consegue destruir você, senão ele já tinha destruído. Porque Deus limita a ação dele. Pastor, mas por que parece que tem época que o diabo fica... Deixa eu te falar, o ódio do inimigo é mortal, é contínuo. O máximo é lá no 100%. Quando eu estou fraco, aí o diabo vem e me arrebenta. Aí eu falo, o diabo levantou. Só que quando eu começo a me posicionar, eu começo a orar, eu começo a buscar, jejuar, o diabo não consegue me alcançar. A diferença é essa. O ódio do diabo não oscila. O ódio do diabo não fica mais forte e mais fraco. Eu fico mais fraco ou mais forte. Eu oscilo, a minha fé. Sabe? Nós, às vezes, desanimamos, às vezes descremos, às vezes entregamos pontos, às vezes maldizemos, às vezes nós damos legalidade. Sabe? Então, a fúria do inimigo não oscila. Por isso, amado, é que nós temos que tomar cuidado, que ali está dizendo, ó, estejam alertas e vigiem, presta atenção, fica ligado, não dá mole, sabe? Nós precisamos entender, o mundo espiritual não é uma brincadeira. Eu preciso, e vale a pena, mas sabe por quê? Quando você começa a ver o mover, os milagres de Deus, você fala assim, olha, você já reformou sua casa? Fez uma reforma bacana assim no banheiro, na cozinha, que são os lugares, né? E você já viu aquela bagunça, aquele negócio, não é? Fica complicado. Ou então a rua da sua casa foi trocar o asfalto, virou uma bagunça e tal. Depois que fica pronto, não vale a pena toda a bagunça, tudo que você passou, não vale a pena. Quando você vê sua cozinha linda, ou você vê a rua com o asfalto lisinho, não vale a pena? No mundo espiritual, amado, é a mesma coisa. Sabe? Às vezes você se sacrifica, você busca, você se posiciona, você faz o sacrifício para mortificar a sua carne. Não estou falando de fazer sacrifício para... não, o sacrifício, amado, é obedecer a palavra de Deus, é dizer não para a minha carne. É parar de murmurar, parar de reclamar, parar de maldizer, parar de ficar gastando tempo ali em mídia social, que dá uma adrenalina, né, e libera um monte de endorfina e etc. Eu dizer, pai, eu estou gastando 2, 3 horas com mídia social, está errado. Isso é idolatria. Eu estou idolatrando o meu celular, ao invés de... Tudo que tira o lugar de Deus é idolatria. Idolatria é exatamente isso, é algo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. E nós somos uma geração idólatra. Ah, pastor, eu não me prostro diante de uma imagem de escultura, pastor. Eu não me prostro diante de uma imagem de escultura, não, mas diante do celular nós nos prostramos. Roubo o tempo de Deus. Eu fico 2, 3 horas no celular e às vezes faço uma oração do Pai Nosso, de 30 segundos, de 15 segundos. Isso está certo? Ah, Senhor, me abençoa, me abençoa. E Deus está dizendo, pede o celular para te abençoar. Pede o celular para te curar, pede o celular para abrir porta de trabalho para você. Isso é idolatria, não tem outro nome. Então, amado, eu preciso entender que é esse tipo de sacrifício que eu preciso fazer. Eu preciso me posicionar, por quê? Porque senão, amado, eu vou estar sendo sempre pisoteado pelo inimigo. A minha vida espiritual nunca vai atingir um nível que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem, das promessas de Deus, porque toda promessa é condicional. Eu falava com alguém e dizia, pastor, mas Deus prometeu. Eu falei, se esse povo que se chama pelo nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então, ou se arrepender dos seus pecados, então, eu ouvirei a sua oração, eu sararei a sua terra. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se orar,
buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem um se, tem um então. Isso é condição. Não é de qualquer jeito. Por quê? Porque tem um inimigo, amado, que veio para roubar, para matar e para destruir. Existe uma guerra espiritual. Aqui está dizendo que ele vive andando ao derredor, rugindo como leão. Pastor, mas eu sou crente, pastor. Essa mulher também era. Ela estava na igreja. Ela estava na sinagoga. Ela era crente. Jesus chama ela de filha de Abraão. Se fosse hoje, Jesus diz assim, essa mulher é evangélica, não é? Batista, assembleiana. Não convinha libertar ela que estava presa há 18 anos. Jesus chama ela de filha de Abraão, herdeira das promessas de Deus. Só que ela estava presa em uma área da vida dela. E às vezes, amado, é o que acontece conosco em alguma área, e que nós precisamos abrir nossos olhos e nos posicionarmos. Porque entenda, amado, que a promessa de Deus é herança. Herança não vem automaticamente na sua mão. Ok, eu tenho um processo de herança aqui, ó. Deve ser, amado, por baixo, uns 10 milhões de reais. Que é muito, é uma terra muito grande, ali no Negrão de Lima, não é? Não sei quanto que é, não lembro, quase um alqueire, mas é muito grande a terra. Está lá, alguém tomou posse, e aí, por acaso, nós descobrimos que era do meu avô, que meu avô bebia demais e perdeu tudo. E aí ele foi transferir, alguém falou, olha, tem uma terra aqui que é de vocês. Só que isso aqui, mas já tem uns 10 anos, brigando na justiça, e vai, e pai, mediram a terra agora, pagamos um agrônomo, os meus tios lá não queriam pagar, eu falei, tem que pagar, vamos pagar e tal. Pagou o agrônomo, aí o juiz, só que o inimigo não quer abrir mão. Quem tomou posse da terra tem muito dinheiro. É um cara muito rico. E nós não temos recursos para poder brigar com ele. O cara conhece os políticos, conhece um monte de gente. E assim, às vezes, está a sua bênção. Tem um inimigo que veio para roubar aquilo que é seu. É direito seu, isso aqui é direito da minha família. Só que nós só sonhamos com isso. Assim como tem muitos crentes também que só sonham com a bênção. Nunca chega a tomar posse. Por quê? Porque não entra com o processo, não está disposto a sacrificar para pagar o agrônomo, sacrificar para pagar um advogado, sacrificar para correr atrás daquilo que é seu. E como que eu faço isso, pastor? Você faz isso, amado, priorizando Deus, agradando Deus, obedecendo a palavra de Deus, vencendo o pecado, não dando lugar para o diabo, atento aos movimentos do seu inimigo. Por quê? Porque ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para destruir. Então, no mundo espiritual é herança. Nós temos a herança, eu sei que é da minha família, já mediu lá, os papéis estão lá e mas, e aí? Por que não vem na nossa mão? Porque tem alguém brigando para tomar da gente. E infelizmente, amados, no mundo espiritual é a mesma coisa. Tem alguém reclamando aquilo que é seu, dizendo, ei, ele não tem direito não, porque lá é meu. E essa briga, amado, nós precisamos de abrir nossos olhos, porque senão eu vou estar aprisionado em alguma área da minha vida, assim como essa mulher, estava na igreja, mas estava presa. Então, os demônios não foram extintos. Aqui Pedro está confirmando que ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para destruir, alguém para... E ele diz assim, resista-lhes firmes na fé. Por quê? Porque o que vai resistir contra o inimigo é a minha fé. E a minha fé precisa ser alimentada. Sabe, se eu não alimentar minha... Irmão, você tem um jardim ou uma horta bem bacana e você fez um negócio certinho, pôs ali, plantou, pôs adubo, tudo. Aí vem alguém e joga uma semente de mato lá na sua horta, é assim?
o mato precisa de ser plantado? A erva daninha? Por quê? Porque coisa ruim brota. O que é ruim aparece do nada. Você não precisa plantar um mato para ele vir. Já pensou o tanto que não seria bom você plantar uma horta e não ter que capinar, não ter que fazer nada? Por quê? Porque eu plantei só coisa boa, então vai nascer só coisa boa. E esse é um pensamento muito errado. A bênção de Deus na sua vida espiritual é a mesma coisa. Se você não cuidar todo dia, arrancar um matinho, ficar vigiando, ficar atento, o mato toma conta e a sua colheita vai embora. A sua horta não vai dar nada. A hora que você vê o mato tomou conta, você vai ver o gilozinho lá, está só as florzinhas do gilozinho, murchinho assim, ó. Por quê? Porque a erva daninha pegou toda a vitamina que era para o giló. E na vida espiritual, amado, é a mesma coisa. Não pensa que não é diferente, porque não é. Se eu não cuidar, se eu não resistir firme na fé, o diabo vem, me rouba e me arrebenta. E infelizmente, amado, na vida de muito crente, é isso que acontece. Por isso, amado, é que nós precisamos compartilhar nossas necessidades uns aos outros. Aqui, amado, tem mulheres de oração, tem homem de oração aqui. Então, na oração 5 horas da manhã, só tinha eu e o Haroldo. A maioria dos dias é assim. Mas fala assim, quem precisa de bênção? Sabe? Nós queremos a bênção, mas nós não queremos tirar o mato da nossa vida espiritual. Nós não queremos fazer um sacrifício, nós não queremos levantar mais cedo e etc. E a gente quer que a coisa aconteça automático, e não vai acontecer. Então, amado, se eu não resistir firme na fé, sabe por quê? A minha fé precisa ser alimentada. A Bíblia diz assim, olha, já em Judas 3, quando eu vos escrevia, eu senti a necessidade de exortar-vos, de chamar a sua atenção, para que você batalhe pela sua fé. O batalhe pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Então todo mundo recebeu uma porção de fé. Só que se você não cuidar dessa fé, ela vai enfraquecer, ela vai ficar raquítica, ela vai ficar uma fé inoperante. É a mesma coisa que você ganhar um cachorrinho e não dar comida para ele. Ou ganhar uma planta e não regar, não jogar água, não tirar o mato, não cuidar dela. Ela vai acabar morrendo. A fé também é a mesma coisa. Por isso é que o escritor aos Judas diz assim, olha, eu vos exorto a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. O que é batalhar pela fé? É alimentar, resguardar, proteger a sua fé. Como eu protejo a minha fé? Não dando ouvido para besteira, não querendo escutar coisa negativa. Não, pastor, mas eu quero ficar informado. Eu estou num grupo aqui, pastor, que fala tudo da imigração. Será que isso faz bem para você ou faz mal? Ah, não, eu quero saber o que está acontecendo, pastor. Eu preciso saber da notícia e eu quero. Será que isso faz bem ou faz mal para a sua fé? Sabe, a minha mãe era uma mulher de fé. E um dia eu cheguei lá em Goiânia, eu vi uns cadeados na janela, eu vi minha mãe ansiosa, eu vi a minha mãe preocupada. E eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, o que está acontecendo? Minha mãe está oprimida, tem alguma coisa errada. E aí eu fiquei alguns dias e aí eu discerni o que era. A hora que dava meio-dia, tem um programa lá que se espreme a televisão pinga sangue. Então, Goiânia urgente. E matou 2, matou 3, morreu 4, e eles marrou 2 para matar amanhã, e o negócio está feio, o negócio está complicado. E eu falei, mãe, esse negócio está fazendo mal para a senhora. Só fala de roubo, de assassinato, de crime, só fala de coisa ruim. Isso está fazendo mal para a senhora. Sabe? Batalha pela sua fé. A fé vem por... E o medo, vem como que vem o medo? O medo também vem por... E o medo, amado, é muito mais fácil você ter medo que ter fé. É igual mato. O medo, às vezes, você nem precisa ouvir. O medo brota do seu coração. A fé, não. É igual uma flor, é igual um jardim.
O mato vai nascer automático, o medo vem automaticamente, a incerteza, a insegurança, a dúvida. Principalmente se você vem do ambiente. Irmão, eu fui criado com a minha avó morava com a gente. E a minha avó era tão negativa, mas que eu estou com dor de cabeça. Isso aí deve ser uma veia que estourou aí dentro da sua cabeça, filho. Deita, não vai trabalhar não, deita aí, fica quietinho, não mexe não. Nós não podíamos levar ela para ver doente não levava de jeito nenhum. Falava assim, eu estou com a dor de dente. E eu conheço um que deu dor de dente, daqui a pouco estourou um negócio e morreu, deu uma infecção, ela morreu. Minha avó era de jeito. Não, mas minha dor é no pé. Tem uma veia do pé que vem no coração, essa veia entope e vai morrer. É de jeito. E aí, amado, eu cresci com isso na minha cabeça. Eu era tão endemoniado que eu estava de moto, eu ficava pensando assim, e se a moto estourar o pneu? E se a corrente travar? E se tiver areia na curva? E se aquela árvore cair? E se vier um carro na contramão? Uma pessoa dessa tem paz? E se esse copo aqui no boteco estiver infeccionado, se tiver um vírus aqui, uma bactéria, e se eu comer essa comida de uma bactéria? Irmão, pessoa assim não tem paz não. Não tem paz. E isso, mas ninguém precisa plantar, isso nasce automático. Principalmente quando você é de uma herança ou de uma infância de pessoas muito negativas. Se você não mudar a sua mentalidade, a sua vida não muda. Paulo ele diz, olha, não se conforma, não se acomoda com esse século, com essa circunstância, com essa situação, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, renovação do seu entendimento. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, mas tem que haver uma mudança aqui, tem que haver uma renovação de mente. E para isso, nós precisamos esforçar, por quê? Porque existe o inimigo que está rodeando aqui, e ele fica sugerindo. O diabo só sugere. É igual aquela história de uma família que tinha um burro, um burro, e o burrinho está lá e tal. E aí o burrinho solta, e vai lá na horta lá do outro, e come a horta do outro inteira, do vizinho. E o vizinho fica chateado, mata o burro. E o outro foi lá e falou, você matou meu burro? Matou o cara. Aí o cara vai, mata a mulher do outro, aí mata o filho, foi 15, 20 mortes, uma família matando a outra. E aí apazigou, tal, foi lá, alguém falou assim, isso é o diabo que está fazendo essa bagunça, vocês precisam prestar atenção. É o diabo que está fazendo essa porcaria toda. Aí o diabo apareceu lá e falou assim, só desamarrei o burro, fiz mais nada. A bagunça foi com vocês, eu só desamarrei o burrinho. E assim, o diabo ele só sugere. E se eu aceito a sugestão, amada, aí minha vida vai para o buraco. Se eu não alimento a minha fé, se eu não resguardo, se eu não protejo a minha fé. Por isso, amado, é tão importante você memorizar versículo, você escrever. Hoje, amado, a informação é tão fácil. No meu tempo, eu tinha que pegar um dicionário bíblico desse tamanho, procurar e ficar anotando e tal. Hoje, você pega o Google aqui e fala assim, versículo para a saúde, versículo da bênção financeira. E você decora esses versículos, sabe por quê? Porque é isso que vai alimentar a sua fé. É quando você começa a dizer, olha, maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Nenhuma ferramenta preparada para separar. 1000 cairão à minha direita, 10 mil à minha direita, que eu não serei atingido. Maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Tudo coopera para mim dos que amam a Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe? Se você repetir isso, amado, o medo tem que desaparecer, não tem jeito. Se você começar a profetizar a palavra de Deus, olha só, é uma criatura feita à imagem e à semelhança de Deus, falando, proferindo, profetizando a palavra de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Por isso é que Jesus ele disse assim, olha, pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Pelas suas palavras você vai ser abençoado, ou pelas suas palavras você será amaldiçoado. A vida e a morte estão no poder da palavra. Come do seu fruto que bem utiliza. Então, mas a minha fé precisa ser alimentada, eu preciso resistir. Uma das maneiras de resistir firme é alimentar a minha fé. Resistam-me permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não é só você que está passando prova, não é só você que passa dificuldade, não é só você que vive luta, não. Tem muita gente.
Agora veja bem, como o demônio entra em alguém? Como o demônio consegue aprisionar alguém? Efésios 4:25 diz, olha, portanto, abandone a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo, ela dá brecha. A Bíblia diz, não é, que o diabo se aproveita. Não deis lugar ao diabo, não dá oportunidade para o diabo. E isso aqui, amado, o que dá oportunidade para o diabo é o que? É o pecado. É o pecado que abre legalidade, é o pecado que dá brecha. Você vai ver Jesus, quando ele cura alguém, ele fala assim, ó, vai e não peques mais, para não te aconteça coisa pior. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Sabe, e nós precisamos abrir nossos olhos, por quê? Porque às vezes, amado, nós damos tanta legalidade para o inimigo, e depois não sabemos porque que a nossa vida está como está. Por isso que nós precisamos, amado, de um posicionamento, precisamos de arrepender dos nossos pecados, precisamos de confessar nossos pecados, precisamos pedir ajuda. Sabe, quantos homens não estão enlaçados na pornografia, que é um pecado contra o corpo. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher e desejar, eu já cometi adultério. E a pessoa fica com vergonha, ao invés de pedir ajuda, ao invés de falar, pastor, faz uma campanha comigo. Vamos lá, estou precisando. Ah, mas depois o povo fica sabendo, meu irmão. O risco de alguém ficar sabendo é muito menor do que o risco de você ir para o inferno, o risco de não usufruir das bênçãos de Deus. Se você está decidido mesmo a largar, você não vai ter problema de dizer, falar, eu era viciado em pornografia. Eu era viciado, eu não sou mais, eu venci. Você não vai ter problema nenhum de dizer. Eu era um traficante de droga, eu era um drogado, um ladrão, eu roubava bolsas das pessoas na rua. Quando você arrepende de verdade, você não tem problema nenhum de dizer não. O problema é quando eu não sou resolvido. Eu fico com medo da pessoa ficar sabendo. Meu irmão, se você arrependeu, você vai fazer questão das pessoas saber. Vai fazer a questão das pessoas ficar sabendo. Porque você não vai ter vergonha. Você mudou, você foi transformado. Então, amado, nós precisamos abrir nossos olhos, sabe por quê? O diabo precisa de uma oportunidade, o diabo precisa de uma legalidade, de uma brecha, para que ele possa instaurar ali o seu ninho, fazer casa, roubar a pessoa, destruir ela. E nós precisamos tomar cuidado, porque não tem problema você ficar com raiva, problema é você não resolver. Problema não é você errar. Todo mundo erra, mas o problema não é você pecar, todo mundo peca. A Bíblia diz assim, olha, aquele que diz que não peca está mentindo, a verdade não está nele. Não é o problema, não é pecado. O problema é não arrepender e não confessar o pecado, esse é que é o problema. Fiquei com raiva da minha esposa. A hora que está dando 6 horas, o que eu tenho que fazer? Meu amor, eu errei, eu não devia ter falado daquele jeito, me perdoa. Sabe por quê? A impunidade incentiva a criminalidade. Quando não tem punição, o crime aumenta. Aqui na América tem tanto crime como no Brasil? Por quê? Por que lá no Brasil tem mais crime do que aqui? Porque a lei funciona. Porque aqui a lei funciona. Lá no Brasil também tem lei. Só que, infelizmente, a lei no Brasil não funciona. E aí o cara fala, eu vou roubar o celular aqui, daqui meia hora eu estou solto. Né? Eu vou andar bêbado aqui no trânsito, não vai acontecer nada. E aí, amada, sabe? E quando eu erro, quando eu falho, quando eu grito com a minha esposa, eu grito com meu filho, e eu sei que eu errei. Eu estava com um casal, e aí ele falou assim, às vezes eu sou muito duro com a minha filha, eu falo uns negócios duros para ela e tal, e eu preciso de mudar. E eu falei assim, você já pediu perdão para sua filha? Falei, ué. Você reconheceu que errou, você pediu perdão para ela? Falei, você não vai mudar nunca, filha.
O dia que você chegar para ela e falar assim, olha, eu errei, eu não devia ter falado de jeito, me perdoa, eu errei, eu estou errado. Sabe por quê? Essa vergonha vai te fazer policiar, para você não fazer de novo. Quanto mais você se humilha, quanto mais você pede perdão, você fala assim, cara, eu tenho que criar vergonha na minha cara, já pedi perdão 30 vezes, não é possível que eu vou continuar fazendo. Uhum. Agora você faz e não pede perdão. O pai não tem que pedir perdão para filho, não. Quem falou isso? Quem falou isso? O marido não tem que pedir perdão para a esposa, não. Onde é que você leu isso? Que livro que você leu? Sabe? E aí, amado, eu vou acumulando um monte de porta de legalidade e depois não sei porque que a minha vida está uma porcaria. Eu não sei porque que Deus não responde minha oração. Coração cheio de mágoa, não perdoa, não se humilha. Isso aqui é muito sério. Então ele está dizendo, a ira, o pecado, cria oportunidade para o diabo. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quando fala de ira, amado, fala de mágoa, fala de ressentimento, né? Fala de orgulho. Isso aí dá oportunidade para o diabo. Porque o pai da ira é o orgulho. É o orgulho que é o pai da ira. Da impaciência. É o orgulho. Intolerância. O orgulho é o pai deles. Então, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E essa palavra resistir no grego é se organizar para lutar contra. Então, isso é muito sério. O que o diabo faz na vida de alguém? Olha só, Marcos 5, 2 até o 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Da onde que ele veio? Do cemitério, do sepulcro. Veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Você acha que uma pessoa dessa tem paz? O cara fica se ferindo com pedra, sabe? O diabo cega o entendimento. E às vezes eu fico ferindo a mim mesmo com pedra. Quando eu machuco a minha esposa, eu estou machucando a mim mesmo, porque eu sou uma carne com ela. Quando eu maltrato ela, eu estou maltratando eu mesmo, porque eu sou uma carne com ela. Mas a pessoa não vê isso. A pessoa não... Irmão, isso é tão sério. A Bíblia diz assim, lá em Pedro, 1 Pedro, tratai as vossas esposas como vaso mais frágil, como irmã em Cristo, para que não se interrompa as suas orações. Então, se eu trato mal minha esposa, eu posso morrer de orar. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Trata a tua esposa com honra, dá o valor devido, porque honrar é dar o valor que ela merece, para que a sua oração não seja interrompida. Então, amado, isso aqui tem tudo a ver, amado, com essa ação maligna, com se ferir com pedras. O cara andava de noite e de dia, não tinha paz, não tinha alegria, ninguém chegava perto dele, porque ele era um cara complicado, vivia e pelos montes ferindo-se com pedra. Então é isso que o diabo quer fazer. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E infelizmente, amados, existem áreas das nossas vidas que nós precisamos atentar, por quê? Porque são áreas onde o diabo tem nos roubado, tem tido legalidade. Às vezes a vida financeira está bem, às vezes a minha saúde está legal, mas o meu casamento está complicado. Pastor, é a mulher que Deus me deu, pastor. Se Deus tivesse me dado uma mulher melhor, minha vida não estava assim. Será que o problema é minha esposa? Será que não sou eu? Porque é fácil terceirizar a culpa. É fácil vestir a capa de vítima. Porque vítima não tem culpa. Só que vítima não aprende, vítima não cresce, vítima não prospera. A vítima vai ser sempre um coitadinho.
A vítima não rompe, a vida da vítima não decola. Você não vai ver uma vítima prosperando. Você vai ver a vítima sempre como coitadinho, sempre como necessitado, como um miserável. Agora, quando eu entendo e digo, não, a minha vida está assim, a culpa é minha. Deus está usando a minha esposa para me fazer mais humilde. Deus está usando ela para me ensinar lições. Então, eu não sou vítima, eu sou um aprendiz. Eu vou fazer essa mulher gostar de mim. Vou fazer esse maridão me ter orgulho de mim. Sabe? Eu conversava com alguém e falava, pastor, mas ele falou tanta coisa. Aí eu falei também. Falei, minha irmã, a Bíblia diz assim, olha, quando o tolo é ofendido, todo mundo fica sabendo. O sábio ignora a ofensa. Se você tivesse ignorado a primeira ofensa dele, vocês tinham brigado do jeito que vocês brigou? Não. Falei, então, o que você acha melhor? Brigar, entrar essa confusão agora, vocês são família, agora azedou a família inteira. O que era melhor? Não era melhor você ter engolido o sapo e ficado calado? É. E por que não fez? Porque é tolo. Eu quero ser tolo ou eu quero ser sábio? Sabe? É uma decisão que eu preciso fazer. Quando o tolo é ofendido, não, pastor, mas não tem sangue de barata, pastor. Eu não estou falando em ter sangue de barata. Estou falando em ser sábio. Se para ser sábio eu preciso ter sangue de barata, eu prefiro ter sangue de barata do que ser tolo. Porque o sábio, o tolo não prospera. O tolo não usufrui das bênçãos de Deus. O tolo não vê milagre. O sábio vê. O sábio prospera, o sábio rompe, o sábio desfruta. O tolo não. E às vezes, amado, está faltando tão pouco para a nossa vida dar uma guinada, para a nossa vida decolar, para as coisas começar a acontecer. Às vezes é tão pouco, sabe? Na corrida, às vezes são milésimos de segundos. Mas é os milésimos de segundo que faz um ser primeiro, o outro segundo. Um ganha um prêmio de 100 milhões, o outro ganha um prêmio de 20 milhões. É simples assim. Então, amado, Deus quer, a Bíblia diz, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Sabe? Você precisa de abrir seu coração, você precisa de buscar ajuda. Não, pastor, é porque eu não gosto de incomodar. Não, é porque você é orgulhoso. É porque você é orgulhoso. Sabe? Eu já atendi tanta gente, mas chegou uma senhora e falou, pastor, eu quero ter meu próprio schedule de casa, pastor, eu queria tanto ter meu próprio schedule, eu sonho com isso, pastor, eu desejo isso. Falei, você deseja mesmo? Desejo. Eu falei, toda cidade tem um jornalzinho, chama TEB, né? Tem outra cidade que é outro nome. Você já viu o jornal da Questão de Graça? As pessoas daquela cidade, aquelas pessoas que moram ali, elas amam ficar lendo esse jornal. Então, minha irmã, vai lá e coloca um anúncio seu lá, e coloca lá, olha, eu limpo casa, eu tenho referência, e faz um anúncio bem legal e coloca lá no jornalzinho. Porque a pessoa da cidade vai ver o seu nome lá e falar, essa pessoa é da região, essa aqui eu posso confiar nela. E essa irmã, ela fez, eu já falei isso para centenas de pessoas, talvez nem dezenas fizeram o que eu falei. Pastor, vê tudo tão fácil. Coitado, inocente, sabe de nada. Eu já tive pessoas que falaram, pastor, eu peguei mais de 30 casas colocando anúncio nesse jornalzinho da cidade. É difícil fazer isso? É difícil? Sabe? Mas não busca ajuda, não pede conselho, vai falar lá com a manicure que vai dar, você tem que voltar para o Brasil, minha filha, isso que vai dar certo. Você não, você está louca, vai para o Brasil que é melhor. Não é? Você põe chifre seu marido, que ele não presta, não vale nada, você fica sofrendo. Vai pedir conselho, amado, com quem não tem nada para te dar. Vai abrir o coração com a pessoa vazia, com ímpio. Então, amado, crente tem que ser inteligente.
crente tem que fazer as coisas acontecer, amado. Aqui está falando que o diabo pegava ele, destruía, arrebentava ele. Agora, como ficar livre? Olha só, João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, olha o se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, ou fiéis à minha palavra. Então conhecerão a verdade os libertará. Então, aqui fala em permanecer fiel. Aqui fala em permanência. Eu não vou ser liberto como um passe de mágica. Ah, não, eu confessei Jesus como Salvador, agora, não, aqui está falando em permanecer fiel. Sabe por quê? Porque aqui, eu preciso permanecer fiel, que o inimigo não consegue me alcançar. Aí eu falo, uau, olha, o diabo parece que esqueceu de mim. Não, é porque você agora virou crente de verdade, agora você jejua, você busca, você perdoou, você ora pelos inimigos, você abençoa, que você se humilha, você fica calado quando alguém te ofende. O diabo nunca vai te alcançar. Sua esposa fala um negócio, fala, aleluia, meu amor, você é linda, seu cabelo está tão bonito, meu amor. O diabo não te alcança. Só que, pastor, mas eu não faço isso. Então vive na prova. É simples. Mas eu não engulo sapo, ninguém grita comigo. Quantas pessoas você já viu desempregada porque o patrão gritou com ele e ele falou, não levo desabafo, ninguém grita, nem meu pai gritava. Fica desempregado. Aí vem para o pastor, o diabo está furioso, pastor, o pastor levantou. Não é diabo não, meu irmão, isso é orgulho. Às vezes seu patrão está num mau dia. Sabe como? Nós temos que aprender a fazer pergunta para a gente. O que meu patrão está passando? Ele não é assim? Ele chegou nervoso hoje? O que está acontecendo? Será que a mulher brigou com ele? Será que ele está com algum problema? Será que está com alguma dívida? Será que tem algum cliente que falou alguma coisa? E aí, amados, você vai levar de boa. Você não vai perder a bênção, não vai perder o milagre. Então, aqui está dizendo em permanecer fiéis à palavra, fiéis ao ensinamento. Então, tem um se e tem um então. Se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então conhecerão a verdade o libertará. Então aqui é condição, se e então. Somente Jesus pode libertar, é o tema da campanha, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor de Deus na sua vida. É isso que Jesus quer fazer, amado, é isso que Jesus deseja. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas não é para todo mundo, é para quem crê, é para quem permanece. Serão meus discípulos se permanecer na palavra. Aí nós vamos experimentar a verdadeira libertação. Olha lá, boas notícias aos pobres. Anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor de Deus. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas eu não sou cego. Quem sabe você não está cego para alguma oportunidade que Deus está colocando diante de você? Você sabe que se você tiver uma ideia, você pode ficar milionário? Uma ideia. Quantas pessoas não tiveram uma ideia e aquilo explodiu? Uma conexão que Deus colocar no seu caminho. Uma pessoa que acreditar em você. Uma pessoa que decide te abençoar. Sabe? Aqui, quando fala os cegos verão, não está falando que a pessoa que é cega vai enxergar, não. Está falando aquela pessoa que não vê saída, não vê oportunidade, não vê perspectiva. Deus vai abrir os olhos dessa pessoa, o negócio vai fluir. Sabe? Ter uma ideia. Criar alguma coisa, inventar algo. Eu sei dezenas de testemunhos de pessoas que inventaram um negócio simples e ficaram milionários. E é isso, amado, que Deus quer para a gente. É isso que Deus quer, abrir nossos olhos para as oportunidades, abrir nossos olhos para os testes. Quantas pessoas não são reprovadas porque não passa no teste, aí vai ter que fazer a prova de novo.
Em vez de ir para um outro nível, vai continuar repetindo a prova aqui, ó. Está lá no terceiro ano, tem 15 anos, está fazendo terceiro ano e não passa. Tem crente assim, infelizmente. Deus dizendo, eu quero te levar para um nível maior, eu quero te levar para um patamar diferente, eu quero que você comece a experimentar coisa nova. Então eu vou dar um teste para você. Vou pôr uma pessoa difícil para te insultar, vamos ver se passa. E Deus fala assim, passa, passa, passa. Aí a pessoa insulta, Deus fala e foi reprovado. Deixa ele lá no nível que ele está. Daqui um ano eu faço o teste de novo. É assim que funciona. O mundo espiritual funciona de jeito. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser provada. Quando alguém me insulta, quando eu ouço uma notícia negativa, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, é uma prova da minha fé. A Bíblia diz que Deus provou Abraão. E Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, vai lá no monte, sacrifica o teu filho, o teu único filho, aquele a quem você ama. Deus especificou o que era. Aquilo era só um teste. Deus não queria que ele matasse o filho. Deus queria saber se ele ia obedecer. Aquela pessoa às vezes que te insulta, aquela pessoa às vezes te provoca, que te ofende, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, é um teste. Para quem é crente, eu tenho certeza que todas as vezes é um teste. Para saber se você vai ser aprovado ou não. Para saber se você vai passar para um outro nível ou não. Sabe, eu já ouvi tanta besteira, mas tanto insulto, tanta injustiça. E eu fico olhando assim e falo, está certo, você está certo, eu preciso mudar, sou ruim. Mas Deus está trabalhando no meu coração. A vontade é de esganar o freguês. A vontade é de falar, vai catar coquinho, vai caçar a sua turma. Mas eu falo, não, você está certo, eu preciso de mudança. Sabe por quê, amado? Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei o que Deus tem para mim. E eu não posso perder isso. Eu já perdi muito, eu tenho 61 anos. Não é possível que eu vou morrer burro. Não é possível que eu vou morrer tosco. Não é possível que eu não vou entender como o mundo espiritual funciona. Pessoas difíceis são testes. Ofensa é só uma prova que Deus está me colocando para ver se eu posso ser promovido ou não. Quando é que eu vou entender que o reino de Deus é o contrário do reino da terra? As leis são invertidas. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Quem gosta de ser o último? Ninguém. Você quer ter muito? Aprende a dar. Não, pastor, mas eu não tenho. O dia que eu tiver, eu vou dar. Não vai. Não dá nunca. Não, pastor, o dia que eu tiver muito dinheiro, aí eu vou abençoar. Não vai, não vai. Se você não faz com pouco, você não vai fazer com muito. Você está enganando você mesmo. Você quer ganhar? Eu quero ganhar. Então perca. Perdão é perda grande. É uma perdona, não é perdinha, é perdão. A palavra perdão vem de perder. Só que ninguém quer perder. Por quê? Porque na nossa cultura, se eu perder, eu sou fracassado. Se eu perder, eu sou otário. Se eu perder, eu sou idiota. Se eu perder, eu sou um mané. E eu não quero perder. E aí eu deixo de ganhar. Porque Deus vai me testar. Ao invés de eu abrir mão, ao invés de eu falar, quer saber? Mais tem Deus para dar do que o inimigo para tomar. Não, pastor, mas é meu direito. O diabo inventou um provérbio lá nas profundezas do inferno. Não sei se é só em Goiás que tem esse provérbio. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Satanás inventou esse negócio lá no profundeza do inferno. Eu dou uma boiada para não entrar na briga, para não receber ofensa, para deixar, let it go. Então, mas nós precisamos ser inteligente. Crente tem que ser inteligente. Sabe, eu vejo muitas pessoas que em áreas da vida dela estão presas. Pessoa tem, irmão, Deus me deu uma palavra que possivelmente nesse domingo eu vou ministrar ela. De quem depende os seus resultados? Seus resultados dependem. Sabe por quê?
Semana passada eu falei, eu vejo pessoas com tanto potencial, mas com um resultado tão pequeno, com um resultado tão insignificante pelo potencial que ela possui. E você sabe o que é que acontece com uma pessoa dessa? Ela vai viver frustrada, porque ela sabe que ela tem potencial, mas os resultados dela são medíocres. É um resultado que, não é? Alguém uma vez chegou, não, mas eu sou um bom administrador, eu sei administrar. Falei, eu conheci a peça. Falei, me mostra a sua conta bancária. Não, mas não tem nada a ver. Eu falei, como não tem? Se você é um bom administrador, sua conta bancária tem que ter pelo menos 4 zeros depois do número lá, ué. Né? Pelo menos, não, 4 não, 6 zeros, né? Se você é bom administrador, você tem que ter resultado. Aí sabe o que? A pessoa está enganando ela mesma. Porque não, mas é por causa do governo, é por causa do. A culpa é sua, pastor. Você não pega, não ora direito. Ah, tá bom. É assim que acontece. Se eu sou bom, eu tenho que ter resultado. Se eu não tenho resultado, é porque eu não sou bom. É porque eu preciso. Irmão, o que você sabe vai te levar aonde você chegou. Para você passar avante, você tem que aprender alguma coisa que você ainda não sabe. Como o negocinho lá do colocar o negocinho lá no jornalzinho da cidade. Aí escolhe a cidade, coloca numa, coloca no outro, coloca seu anúncio lá e etc. Por quê? Eu estou falando que isso funciona. Não é porque eu vi num filme, não, é porque eu já vi isso para dezenas de pessoas. Já falei para centenas, mas dezenas acreditou. E essas dezenas deu testemunho que o negócio funciona. Então, amados, por isso que a palavra diz, o povo sofre porque falta conhecimento. Aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Se eu quiser ir para outro nível, eu vou ter que aprender algo que eu ainda não sei. Eu vou ter que viver algo que eu ainda não vivi. Eu vou ter que experimentar algo que eu não experimentei. Eu vou ter que obedecer, vou ter que fazer algo, vou ter que aumentar minha fé, vou ter que crer, vou ter que profetizar, vou ter mais do que eu tenho feito. Então a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: qual área da sua vida você sente que está preso? Qual área da sua vida? Será que é na área espiritual? Parece que as coisas não rompem, você não tem experiência com Deus. Será que é na área financeira? Será que é na área profissional? Na área dos relacionamentos, da família? Eu queria que você fechasse seus olhos e você responde para você mesmo. Será que você consegue discernir qual área da sua vida precisa melhorar? Qual área da sua vida parece que tem algo preso, algo amarrado, algo embaraçado? Será que é na minha saúde? Responde para você mesmo. Será que você consegue entender e consegue discernir isso? Aquela área que quando você diz, agora vai, e ela volta para trás, ela recua. Eu não estou dizendo, amado, que tudo é o demônio, porque não é. Às vezes são escolhas que nós fazemos. Às vezes são circunstâncias da vida. Mas a Bíblia diz que existe uma luta, existe uma guerra. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer. Pai, eu quero colocar cada vida aqui diante do Senhor. Eu quero pedir ao Pai que nós possamos ser honestos hoje. E se há alguma área que eu sinto que tem algo que me embaraça, algo que me impede, que o Senhor possa mostrar, o Senhor possa trazer discernimento. Nós queremos ver mudanças, queremos ver transformações.
que nós possamos ser sinceros e verdadeiros, para que haja transformação, para que haja mudança.